Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos dando continuidade a nossas palestras sobre a demonologia e o mistério do mal. Eu gosto muito quando as pessoas assistem às palestras e fazem perguntas, me questionam. Aí nós temos chat à disposição e também o meu WhatsApp à disposição. Então me pediram que eu fizesse uma pequena explicação sobre a hierarquia angelical, né? A hierarquia dos anjos, que eu acho oportuno, porque nós estamos tratando da demonologia, mas nós precisamos conhecer também os anjos, que são seres puramente espirituais e intelectuais, não tem o corpo que nós temos no caso, né? E é interessante, Deus é o Criador, temos os anjos, e entre os anjos e a criação estamos nós, que somos os seres humanos que fazemos parte dessa criação maravilhosa de Deus. A igreja nos ensina que há 9 coros dos anjos, 9, sendo eles divididos em 13 hierarquias. Vamos tentar explicar isso com calma. Seguindo o critério tradicional, são 9 os coros ou ordens angélicas. Vamos ver, quem são esses 9? Serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos, tá? Então, são 9 tipos de coros angélicos ou ordens angélicas, tá? Que existe. E elas estão distribuídas em 13 hierarquias. Primeira hierarquia é formada pelos santos anjos que estão em íntimo contato com o Criador. Dedicam-se a amar, adorar e glorificar a Deus numa constante e permanente frequência, em grau bem mais elevado que os outros coros, serafins, querubins e tronos. Então essa é a primeira hierarquia, os que estão mais próximos da glória de Deus: serafins, querubins e tronos. Serafins, o nome seraf deriva do hebreu e significa queimar completamente. Segundo o conceito hebraico, o serafim não é apenas um ser que queima, mas que se consome no amor ao sumo bem, que é o nosso Deus Altíssimo. Na Sagrada Escritura, os santos anjos serafins aparecem somente uma única vez na visão de Isaías. Isaías 6, 1 a 2. Segundo o critério tradicional, são 9 os coros ou ordens angélicas: serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanos e anjos. Nessa hierarquia, nós vimos então primeiramente os serafins. Quem são os querubins? São considerados guardas e mensageiros dos mistérios divinos, com a missão especial de transmitir sabedoria. No início da criação foram colocados pelo Criador para guardar o caminho da árvore da vida, Gênesis 3, 24. Na Sagrada Escritura, o nome dos santos anjos querubins é o mais citado, aparecendo cerca de 80 vezes nos diversos livros. São também os querubins os seres misteriosos que Ezequiel descreve na visão que teve no momento de sua vocação. Ezequiel 10, 12. Quando Moisés recebeu as prescrições para a construção da Arca da Aliança, onde o Senhor habitou, o trono divino foi colocado entre 2 querubins. Se vocês forem ver a imagem de como era a Arca da Aliança, a gente vê esses 2 querubins, um voltado para o outro. Êxodo 25.
Essas considerações atestam que os querubins são conhecedores dos mistérios divinos. Tronos. Quem são os tronos? Qual é a finalidade deles, a missão deles? Acolhe em si a grandeza do Criador e a transmite aos santos anjos de graus inferiores. São chamados sedes Dei, ou sede de Deus. Em síntese, os tronos são aqueles santos anjos que apresentam aos coros inferiores o esplendor da divina onipotência. Tá? Importante, é meio complicadinho isso, mas eu só estou colocando para que a gente possa ter assim um pouco de noção. Então a primeira hierarquia, ela é composta, vamos repetir, primeira hierarquia, ela tem serafins, querubins e tronos. Agora a segunda hierarquia, vamos ver. São os santos anjos que dirigem os planos da eterna sabedoria, comunicando aqueles projetos aos anjos da terceira hierarquia que vigiam o comportamento da humanidade. Eles são responsáveis pelos acontecimentos no universo. Essa hierarquia é formada pelos seguintes coros de anjos: dominações, potestades e virtudes. São 3: dominações, potestades e virtudes. Dominações são aqueles da alta nobreza celeste. Para caracterizá-los com ênfase, São Gregório escreveu: algumas fileiras do exército angélico chamam-se dominações porque os restantes lhes são submissos, ou seja, lhes são obedientes. São enviados por Deus a missões mais relevantes e também são incluídos entre os santos anjos que exercem a função de ministro de Deus. Potestades é o coro angélico formado pelos santos anjos que transmite aquilo que deve ser feito, cuidando de modo especial da forma ou maneira como devem ser feitas as coisas. Também são os condutores da ordem sagrada, pelo fato de transmitirem o poder que recebem de Deus. São espíritos de alta concentração, alcançando um grau elevado de contemplação ao Criador. Virtudes. As atribuições dos santos anjos desse coro são semelhantes àquelas dos santos anjos do coro das potestades, porque também eles transmitem aquilo que deve ser feito pelos outros anjos, mas sobretudo auxiliam no sentido de que as coisas sejam realizadas de modo perfeito. Assim, eles também têm a missão de remover os obstáculos que querem interferir no perfeito cumprimento das ordens do Criador. São considerados anjos fortes e viris. Quem sofre de fraquezas físicas ou espirituais deve invocar por meio de orações o auxílio e a proteção de um santo anjo do coro das virtudes. Olha que beleza! Se a gente tem um problema físico, devemos pedir que um anjo que seja do coro das virtudes venha nos auxiliar. Interessantíssimo. A terceira hierarquia. Depois eu vou repetir, pessoal, porque é bem complicadinha a coisa, né? Bem complicadinha. Vamos lá. Terceira hierarquia. É formada pelos santos anjos que executam as ordens do Altíssimo. Eles estão mais próximos de nós e conhecem a fundo a natureza de cada pessoa que existe, que devem assistir, a fim de poderem cumprir com exatidão a vontade divina, insinuando, avisando ou castigando conforme o caso.
Essa hierarquia é formada pelos principados, arcanjos e anjos. Então vamos dizer, essa terceira hierarquia está mais próxima de nós, que somos criaturas de Deus. Bem interessante esse estudo, né? Mas é um pouco complicado, eu estou colocando aqui somente para que a gente tenha uma noção dessa hierarquia angélica, e depois eu vou falar algo que aconteceu com aqueles anjos que se decaíram. Os santos anjos desse coro, principados, são guias dos mensageiros divinos. Não são enviados a missões modestas, ao contrário, são enviados a príncipes, reis, províncias, dioceses de conformidade com o honroso título de seu coro. Olha só, os principados não são enviados normalmente a pessoas simples ou a situações simples. Interessante. Enviados a príncipes, reis, províncias, dioceses de conformidade com o honroso título de seu coro. Livro de Daniel são também apresentados como protetores de povos. Daniel 10, 13. Significa dizer que são aqueles anjos que levam as instruções e os avisos divinos ao conhecimento dos povos que lhes são confiados. Porém, quando esses mesmos povos recusam aceitar as mensagens do Senhor, os principados se transformam-se em anjos vingadores e derramam a taça da ira divina sobre eles. Olha que coisa séria, hein? Me lembro do livro do Apocalipse. De forma a reconduzi-los através do castigo e da dor, de volta ao Deus de amor e misericórdia que eles abandonaram propositalmente. Olha só, quer dizer que existe praticamente um principado em cada país, podemos dizer até perto de um presidente deve existir um principado. Se esse país, por exemplo, aprova a lei do aborto, vamos dizer, ou um genocídio comunista, como aconteceu com Lenin, ou nazista, o que acontece? Vem ele e castiga o povo para que ele se volte para Deus. Não é que seja um castigo de castigar para eliminar, não. Vamos mostrar para esse pessoal quem é Deus. Interessante isso, viu? Agora os arcanjos. A gente fala muito no arcanjo Miguel, São Gabriel, Rafael, né? Parece que a gente tem mais devoção aos arcanjos e ao anjo da guarda, o anjo custódio. A ordem tradicional dos coros angélicos coloca os arcanjos entre os principados e os anjos, pelas funções que desempenham. Acreditamos que ele deve estar colocado no mais alto coro dos santos anjos. Gabriel também é chamado de arcanjo e da mesma maneira que Miguel, através das páginas da Sagrada Escritura. Vê-se que é conhecedor dos mais profundos mistérios de Deus. Inclusive foi Gabriel quem anunciou a Maria que ela estava cheia de graça. Quer dizer, como é que ele disse? Ele tinha um conhecimento da vida de Nossa Senhora para ele fazer esse tipo de saudação, né? E não era um pequeno conhecimento, era algo muito profundo, né? Aliás, essa saudação a Maria Santíssima é uma coisa fora do comum, quase que fora do conceito humano nosso, né? Porque nós somos limitados, somos pecadores, e Nossa Senhora foi livre, ela é livre, né? Livre da mancha do pecado original, sempre, né? Ela tinha, e também ela estava cheia de graça e tinha sido escolhida pelo Criador para a Mãe de Deus. Por outro lado, também Rafael é denominado pela Igreja como um arcanjo. A respeito de Rafael, o livro de Tobias, ele mesmo confirma que está diante de Deus. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos
que estão sempre presentes e têm acesso junto à glória de Deus. Os anjos. Os anjos recebem as ordens dos coros superiores e as executam. Outro aspecto que não pode ser esquecido é o fato de que os santos anjos, guardadas as devidas proporções, estão mais perto da humanidade e, por assim dizer, convivem mais conosco e prestam um serviço silencioso, mas de valor incomensurável a cada pessoa, quer dizer, um grande valor para cada pessoa. O Criador inspirou o escritor sagrado no livro do Êxodo da Bíblia Sagrada: eis que envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e observa a sua voz. E não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se escutares fielmente a sua voz e o fizeres o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Vamos fazer um resumo do que a gente viu, para nós não nos esquecer. O padre Giriboni é filho de professora, de uma grande professora que foi a dona Maria Ângela, né, que era uma pessoa que não podia deixar dúvida naquilo que ela explicava. Graças a Deus que ela também foi minha professora durante 3 anos, né? Ela me ensinou a ler, né? E depois foi minha professora na 6ª e na 8ª série. Bom, nós temos 3 hierarquias, então vamos escrever aqui. Se você quiser escrever, me acompanhe. Primeira hierarquia, quem é que compõe a primeira hierarquia? Esses estão um pouco, vamos dizer assim, mais próximos de Deus, vamos dizer, em linguagem figurada, e mais distantes de nós, no caso. Eles só vão, em último caso, né, prestar um serviço de ligação conosco, mas tudo bem. Primeira hierarquia, serafins, tá? Dentro da primeira hierarquia, serafins, nós não vamos explicar cada um. Querubins são da primeira hierarquia, e o terceiro, tronos. Parece que são sempre 3, né? Então, primeira hierarquia nós temos serafins, querubins e tronos, tá? Segunda hierarquia, se você quiser me acompanhar, você escreva também, porque é importante, pessoal, senão a gente perde o fio da meada, né? Segunda hierarquia estão as dominações, perfeito, potestades e virtudes. Então, segunda hierarquia estão as dominações, potestades e virtudes, sendo que cada uma tem sua característica, tá? Como nós vimos na explicação. Finalmente, a terceira hierarquia de anjos. Por isso são 9 coros, porque são 3 vezes 3 dá 9, né? Terceira hierarquia, nós temos os principados, que esses aqui são os que auxiliam. Inclusive, você lembra do anjo de Portugal, né? Que parece que foi o que apareceu às crianças antes, lá da aparição de Fátima. Se não me engano, ele era o anjo de Portugal. Principados, arcanjos e, finalmente, anjos. Tá? Então, acho que ficou bem claro o nosso assunto, tá? Sobre os anjos. Eles são seres espirituais, puramente espirituais e intelectuais. Eles são espírito e inteligência, tá?
Nós temos corpo e razão. Aí é que está. Nós temos um corpo e vamos ressuscitar o nosso corpo. E o mais interessante de tudo, irmãos, aí entra o fenômeno da encarnação do Verbo, é que Deus se fez homem. Deus não se fez anjo. Vejam a maravilha, a grandiosidade disso que Deus criou, desse mundo angelical, né? Mundo angelical, que ele não existe concorrência entre os anjos. E eles estão super organizados. Nós não sabemos a quantia de anjos que existe, como também nós não sabemos a quantia de demônios que existe. Só que assim, quando Deus criou, ele criou eles, eu penso, deve ser assim, né? Sem hierarquia nenhuma. Eles estavam no momento probatório como é que eu vou dizer? Da fé. Se iriam aceitar ou não a bondade de Deus. Provavelmente aqueles que tiveram mais merecimento diante de Deus são aqueles que estão mais próximos dele, ou isso depende da divina providência, porque tudo na realidade é Deus que determina, né, a ação direta da graça de Deus. Agora eu quero dizer o seguinte: quando esses anjos foram provados, né, tiveram essa aprovação da fé, os que alcançaram a visão beatífica de Deus, que são, né, esses que nós vimos, todos têm a visão beatífica de Deus, e é irreversível a opção deles. Eles não vão voltar mais, não vão... Jamais um anjo pode se transformar em demônio, jamais. Até fizeram uma palhaçada num filme aí que parece que colocaram São Miguel meio humano, uma ignorância total, né? Aliás, os filmes de Hollywood todos têm a intenção de derrubar a igreja, né? Eles querem derrubar a igreja, porque a igreja é a única organização que pode prejudicar a eles, né? E quando não querem derrubar a igreja, colocam teologias imundas dentro da igreja para destruir. Por isso que eu procuro ser muito sério com vocês, pegar documentos sérios e às vezes eu coloco, quando eu disser para vocês eu penso, é porque realmente é uma hipótese. Não é uma coisa, não é uma doutrina da igreja. Eu jamais vou mexer na doutrina e peço até que algum colega, algum especialista que queira me corrigir, me corrija, que eu vou voltar atrás aqui nas minhas explicações, tá bom? Bom, pessoal, o que eu queria dizer? Quando houve a opção, os demônios, que são os anjos caídos, eles caíram numa total desorganização. Mas eles têm categorias diferenciadas entre eles, no sentido que tem anjos que são mais fortes do que os outros, que têm mais demônios que têm mais inteligência, são mais fortes, uns são menos equilibrados, é uma infinidade de características que eles têm. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós formos tratar da questão do exorcismo, do sacramental do exorcismo, do rito do exorcismo, nós vamos ver que a maior dificuldade do exorcista é detectar, não é o tipo do demônio, mas saber se essa pessoa está possuída ou não, porque o demônio ele é muito mentiroso, né? E ele pode usar muitos meios para mentir para nós, ainda mais se for um demônio, vamos dizer, de alta categoria, que a gente vê, inclusive, o padre Gabriel Amorte passou anos fazendo exorcismo numa mesma pessoa. Então isso, quando a gente trata de uma batalha espiritual, em primeiro lugar, não podemos ter orgulho de nada, isso nunca, né? Nós somos servos de Maria, Maria Santíssima não teve orgulho de nada e nós não podemos ter orgulho. Se nós nos aproximamos do demônio, um orgulho, vaidade e autossuficiência, ele vai nos dominar, porque justamente essa é a atividade demoníaca dele e ele utiliza
a sua ação ordinária nas tentações, justamente para que a gente possa cair nas suas mentiras, nos seus embustes. Bom, pessoal, espero então que aquelas pessoas que queriam essa hierarquia angelical explicada que tenham conseguido nos acompanhar. É muito interessante a gente anotar as coisas, vocês vejam que eu faço aqui também, porque na realidade eu estou explicando para vocês esses assuntos e eu também estou aprendendo, porque o primeiro a aprender é o próprio, no caso aqui, o que está expondo, né? O que está no magistério, vamos dizer, do fato, do ponto, ele também está aprendendo. Inclusive o grande São Tomás de Aquino, ele escreve a Suma Teológica. A escolástica era uma metodologia de trabalho em que havia uma discussão e se chegava a uma conclusão daquela discussão, né? Então é bem interessante que a gente trate esses assuntos. E eu estou totalmente aberto a perguntas. Se eu não souber, vou recorrer à pesquisa, recorrer a pessoas muito mais especializadas do que eu nessa área. Bom, nós vamos dar mais um toquezinho, né? O nosso tempo está um pouco já longo, mais um toque naquela exposição que nós estávamos fazendo na exposição anterior. Um ponto fundamental, uma verdade fundamental é que Deus não nos tenta. Deus não nos tenta. Deus nos põe na prova, mas dá condições para superar e crescer na fé. Olha, isso aí é muito importante, pessoal, para a nossa vida espiritual. Deus não nos tenta, Ele nos dá as provações, Ele nos põe na prova, mas Ele nos dá condições para superar e crescer na fé. Vejam aquele ditado que o pessoal diz: Deus não dá uma cruz maior do que o nosso ombro possa carregar. Bem interessante, é real, né? A tentação que Deus permite, ou até uma possessão, uma sedução, uma vexação do demônio, que ele permite para que aconteça, é para o nosso bem, para o nosso crescimento. Vamos dizer assim, é muito interessante a questão das crianças. Não precisa bater nas crianças, né? Talvez em último caso uma palmadinha na parte das almofadas naturais, né? Eu não me arrependo, eu não tenho nenhum trauma pelos beliscões que eu recebi da minha mãe, chineladas, e do meu pai, puxão de orelha e tal. Eu acho que eles faziam isso porque me amavam, né? Não quiseram que eu fosse pelo caminho do mal. E eu merecia, porque eu era muito arteiro. Tá? Eu merecia mesmo, tá? Então, tudo bem. Mas então pega a criança e põe numa cadeirinha e diz: ó, tu vai ficar sentado aqui até que tu reflita sobre o que tu tá fazendo. Então bota ali, cadeira do pensamento para ela refletir. Deus é interessante que Ele nos ama tanto que Ele permite realmente que muitas vezes venham cadeiras do pensamento para nós. O meu caso, por exemplo, foi a própria doença minha, a diabetes que eu tenho e também outros problemas de saúde que eu tive. Eu tive até intervenções cirúrgicas que serviram muito para minha humildade, não humilhação. Humilhação é negativa. Se tu está sofrendo uma humilhação e tu transforma essa humilhação em humildade, em virtude, você cresce, né? Uma pessoa diz: ah, tu é um burro, e eu pego e digo: eu realmente preciso melhorar, eu quero ser mais humilde para poder aceitar essa verdade, então eu vou crescer com aquela humilhação, ela pode se transformar numa virtude da humildade. Na tentação, o demônio ele quer nos dar
Desculpa um pouquinho. Na tentação, o demônio nos quer fazer pecar. Estávamos juntando duas frases. Na tentação, o demônio nos quer fazer pecar, desobedecer a Deus. O fim último da tentação é a condenação do ser humano. Roubar, matar e destruir, esse é o objetivo do demônio. Pecar e tornar o homem vicioso. Então, olha aí o problema dos vícios, que a gente até comenta muito, o alcoolismo, o tabagismo, essas coisas todas. Existem os pequenos vícios, os grandes vícios e as drogas. Hoje dizem que a maconha não é droga, né? Mas a gente sabe da desgraça que isso significa para as famílias, né? Deuteronômio 8, 1 a 5. Vamos ver o que diz essa parte aqui da Bíblia. Ainda bem que eu tenho uma mesa grande aqui que eu posso colocar bastante livro. Esse professor ruim tem bastante livro, né? Mas é que a gente precisa para se orientar. Vamos ver por que é colocado aqui o Deuteronômio 8, 1 a 5. 8, 1 a 5. Praticai todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Assim vivereis, crescereis, entrareis e conquistareis a terra que o Senhor prometeu a vossos pais com juramento. Seguindo adiante. Recorda o caminho que o Senhor teu Deus te fez percorrer nesses 40 anos pelo deserto, para afligir-te, para pôr-te à prova e conhecer tuas intenções, se guardas ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu, fazendo-te passar fome, e depois te alimentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheceram, para ensinar-te que o homem não vive somente de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus. Veja, Jesus vai falar isso lá na tentação do deserto para o demônio, né? Tuas vestes não se gastaram, nem os teus pés se incharam durante esses 40 anos, para que reconheças que o Senhor teu Deus te educou como um pai educa seu filho, para que guardes os mandamentos do Senhor teu Deus, siga seus caminhos e o respeites. Fica claro esse texto, né, que as provações que o povo de Israel passou, elas tiveram uma finalidade, vamos dizer assim, para fortalecer a fé e a confiança no próprio Deus. Então isso, irmãos, é um ponto assim chave para nós, porque a pregação das religiões pentecostais é de um Deus da prosperidade. Esse dia eu passei na frente de uma igreja aí e o pastor dizia, a oração do pastor era assim, que Deus desse força, que Deus desse condições, uma coisa assim muito materialista, né? Isso leva ao quê? Se você não paga dízimo na igreja, se você não faz isso, Deus não vai te corresponder. Isso é uma grande mentira. Uma grande mentira. Porque na realidade, Deus nos prova. Aqueles que se aproximam mais dele, por exemplo, o que sofreu o Padre Pio de Pietrelcina, a gente pode dizer assim, o Padre Pio foi um azarado. No momento que ele disse sim para Jesus, se você olhar pelo lado do mundo, sim, o homem ficar 50 anos com as dores, das chagas de Cristo. O padre João Maria Vianney, o cura d'Ars, o que esse homem sofreu? Mas eles tinham noção de que aquele sofrimento tinha um sentido
e eles ofereciam, como Santa Teresinha do Menino Jesus, que é uma pessoa doce, né? A gente, quando lê a história de uma alma, a gente vê aquela doçura dessa moça maravilhosa que ela foi, né? E nós precisamos disso. Então aqui o próprio Antigo Testamento está dizendo isso. Por que que nós estamos argumentando esse lado negativo que pode ser usado como positivo? Porque a gente depois, quando nós entrarmos, por que uma possessão demoníaca? Por que uma vexação? Por que uma opressão? Né? Sempre o demônio dá um tiro no pé. Isso aí é muito importante que a gente saiba. O demônio só não vai dar um tiro no pé no momento que você cair na mentira dele. Momento que você relativizar a bondade de Deus, o momento que você cair na modinha, porque o demônio ele é o fazedor de modinhas, né? Todas essas coisinhas assim que vão contra a doutrina da igreja, relativizam os milagres, existe todo esse problema sério, né? Do chamado mundo moderno, porque eu acho que o pessoal, eu estou chegando à conclusão que os nossos irmãos da Idade Média eram muito melhores do que nós, pelo que eles viveram, né? O iluminismo, o renascimento, foi uma verdadeira desgraça para a sociedade. E futuramente isso vai ser estudado e vai ser dito em termos gerais. Por enquanto são só os que estão aí garimpando a verdade que conseguem dizer isso. Porque o mundo sem Deus, ele é um mundo infeliz. Ninguém pode ser feliz sem Deus. Só que nós temos as provações, as privações e as dificuldades dessa vida. Muito obrigado a todos vocês, continuem assistindo os nossos cursos e divulguem o nosso canal. Deus os abençoe e muita paz e alegria no coração.